Salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Voltamos depois do nosso período normal, né? A nossa periodicidade normal de programas, depois de um mês e pouco, pra falar pra vocês um pouquinho de groselha no nosso Café e Groselha aqui no Gols com Café. Se você gostar do nosso conteúdo, dê seu feedback. A gente não taxa o seu like, nem seu comentário, nem sua subscrição no canal, nem a sua pergunta na caixinha de perguntas, tá? Então fica tranquilo que você pode participar sem problemas aqui do nosso canal. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, todos que nos seguem, e peço, como falei antes, para mandar seu feedback. É sempre muito importante pra gente. A gente sempre deixa a caixinha de pergunta aberta ali para você mandar temas. Temos um tema hoje que a gente vai deixar pro próximo programa, porque tem que estar o elenco completo pra gente poder debater seriamente um assunto tão importante. Mas para hoje a gente tem dois assuntos bem interessantes, assuntos do momento, que a gente começou no último programa, se é que você ainda lembra, que nem eu lembro o que a gente falou lá, mas tudo certo, e outro que, vamos dizer que com janela de transferências aberta, sempre é interessante falar. Vamos falar de história e tudo mais. Na 12ª edição, a Copa do Mundo de Clubes veio pra ficar e os gringos do futebol brasileiro. Eu esqueci que já tá com o tema na tela, né, cara? Meu Deus, que tenso. Boa noite, Gustavo Timboni, seja muito bem-vindo. Hoje estamos desfalcados, mas hoje é aquele jogo que quando o time perde um reforço, faz a casinha fechada e leva pra casa o resultado, né? Boa noite. Claro, né? Mesmo a gente tendo um desfalque, a gente tem que se arrumar aqui e vir para jogo. Não tem escapatória. Tem que ser. Boa noite aí, todo mundo da mesa. Vamos para mais um episódiozinho e falar mais umas groselhas. Coisa linda. Meu nome é Luan Silva, né? Eu que nunca me apresento, além de colocar a ordem dos vídeos errado, nunca me apresento. O melhor participante desse canal, segundo a @Grok, né? Só pra deixar claro. É Grok que se fala? Eu acho que é. Ô, Ninet, como é que se fala? E boa Como noite se... também. Boa noite, isso. Boa noite, tá? Boa noite pra todo mundo. Bom dia, boa tarde. Como se fala, não sei. Eu sei como se escreve. Se escreve Grok. Só que eu não consigo falar, né? Às vezes tu É. coloca um oi antes também, né? Isso. Agora eu só quero dizer o seguinte: não vou fazer. Faltou um integrante, não faço mais nada além do que eu já faria. Que é só escutar vocês. Tu é Então, aquele camisa 10 que falou, eu não vou marcar nada. Eu vou ficar não, aqui, eu sou o primeiro combate. eu sou o Douglas Cachaça. Eu só vou caminhando aqui. Então tu e o Timbone aí que. Tu e o Timbone que se virem aí pra dar conta do recado. Eu sou o apresentador, então a gente solta no pé do Timbone e ele que se vire. Oh, ainda não. O Timbone vai carregar esse piano aí sozinho. É, tipo ele no futebol, né? Podemos dizer assim. É quase isso. Quase isso, exatamente. Então, vamos pro nosso primeiro tema. Lá no último episódio, a gente falou bastante da expectativa. Se não estou enganado, a gente gravou uma semana antes da estreia da Copa do Mundo de Clubes. A gente vem aqui 15 dias, praticamente. Não, impossível que a gente gravou antes da Copa do Mundo, que parece que faz uns 2 anos que acabou a Copa do Mundo. Pô, Mas a parece que faz uns eternidade. 2 anos que a gente gravou também, né? Isso também é verdade. Exatamente. Isso, Porque isso assim, é um fato. tem gente que é Neymar das ideias, que trabalha um mês e quer folgar 5, né? Entendi. Tem É a gente famosa escala 6, né? Exatamente. Trabalha um mês, folga 6. Inclusive, alô, seu Armando. Um abraço pro seu Armando. Queremos você aqui. E Eric Hilton também, queremos você aqui. E pra ficar tudo equilibrado, o 04 também, queremos você aqui. Vamos fazer a groselha Não, não direita. queremos não. Não queremos não. Se tu quer uma coisa, queremos. A gente abre bastante espaço, né? Eu tenho uma ideia. Não precisem responder. Mas quem está na audiência, inclusive Alan Guiar, um beijo pro Alan Guiar. Ele, quando estiver ouvindo, vai responder o que ele acha. Se fosse pra falar do lado político aqui, eu diria que um era o Boulos, o outro era o Brizola, temos um Tarcísio e o Michel Temer aqui. E vocês que sabem o que é qual, mas tudo certo. Seguinte. O golpista, eu quero saber quem é esse golpista aí.
Tem um Não sei. golpista no meio de nós. Ó, tem engenheiro. Já começa a ficar preocupado. Tem Tem o dois, quê? né? Tem Dois engenheiro. Começa a ficar preocupado. Tem cara que é isentão. Tá sempre ali E- falando todo mundo. E tem um fudido. Dá pastilha. É, tem o. Tem o pessoal mais radical, né? Também, né? Quem é que mora em invasão aí? Quem é que invadiu uma casa aí? Tem que saber Exatamente. Quem também. mora em ocupação? Porque a gente invadiu o coração de quem tá ouvindo o nosso canal. É isso aí. Agora vocês pegaram. Falando sobre o primeiro assunto, então, Ninety, o que tu achou, então, dessa novidade que a gente teve recentemente, diretamente nos Estados Unidos, a taxação do governo americano sobre os produtos importados do Brasil? Pô, eu não tô afim de cancelamento, cara. Podemos mudar de assunto? Podemos ir pro próximo aí? É outro evento dos Estados Unidos, não? É outro. É, o outro, tu Putz, errou. então, eu marquei @Grok, qual foi o evento importante com o Trump, e daí eu respondi errado. Foi mal, desculpa. Ah, sim. Então, eu revi, né, nosso último episódio pra tentar. A gente podia até fazer um react, né? Pra ver das nossas previsões. Pô, era bom, aham. Como é que iam os brasileiros, né? Como é É. que iriam os brasileiros na competição? Porra, Eu que lembro atrocidade que a gente de falou, né? eu Meu lembro de Deus. algumas coisas. Alan Guiar falou que não teria 4 vitórias brasileiras somadas no campeonato. Eu acho que o Flamengo foi 2, né? O Palmeiras 1, Botafogo 1. O Flu que teve uma também, né? Teve duas? O Flu foi 2 ou 3? Foi duas. Al Hilal, Inter de Milão, o San. Foi isso? Isso, 3, fechou. Foi três, então. É isso. Teve um integrante que falou que o Palmeiras seria o melhor time brasileiro. Fui eu. Não fui eu mesmo. Eu falei que a sorte que no grupo do Botafogo era o Botafogo e não era o Fluminense, porque senão não tinha chance nenhuma. Teve isso. Teve alguém aqui que falou que o Lucas Ribeiro, o autor do golaço da Copa do Mundo de Clubes, era bom jogador. Mas E também fez golaço, então. Eu tenho certeza que não fui eu, cara, porque eu não faço nem ideia de quem seja esse Lucas Ribeiro. a mesma pessoa Deve ter sido uma. Mesma pessoa que falou que o lateral reserva do time do Ítalo Senna também seria um destaque e ele jogou 20 minutos. Vocês sabem quem é o Ítalo Senna? Foi tu então. É o Al-Ain, né? 98? Al-Ain. Exatamente. Mas assim, Ninety, o que tu achou do campeonato? Tua expectativa antes, assistindo, né? Depois que os brasileiros foram eliminados, na verdade, semifinal, né? Mas mudou alguma coisa pra ti? O que tu... Conta pra gente aí, abra seu coração. Eu vou te dizer que eu assisti muito pouco, porque infelizmente é um campeonato feito para não ser elitistas, né? Um campeonato que tem jogo terça-feira, 2 horas da tarde, complica um pouco, né? Então eu vi muito pouca coisa fora final de semana. Então, mas acho que, não vou dizer de 100%, mas acho que foi diferente do que 90% das pessoas estavam imaginando, né? Foi um negócio legal, foi um negócio bem divertido, apesar dos times brasileiros terem ido bem, mas foi mais na garra do que na habilidade, né? Foi mais no querer. E até a final foi surpreendente, né? Acho que todo mundo achava que o PSG ia esmagar o Chelsea. O Chelsea foi lá e deu um totozinho. Foi legal. A ideia foi boa. O Careca teve ideia boa. O problema é que tem gente que se mete na foto do título, né? Aí é complicado. Mas falando na final, né? O camisa... Vai, Dante. Não nisso não. Mas só complementando, eu acho que o único defeito, de fato, foi ter sido lá. Porque, além do fato dos caras não poderem se molhar lá, né? Não pode... Ameaçou uma chuva... Isso aí vai ser uma coisa bem complicada, né? Que beleza, é o protocolo de segurança e tal. Eu entendo tudo isso. O protocolo tem que ser feito. Já que lá é assim, tem que ser feito, tem que respeitar. Mas não dá, né? Imagina a Copa do Mundo no ano que vem, um jogo do Brasil. Eu parado no serviço esperando para ver jogo, 5 horas para ter o jogo do Brasil. Não, vou gostar? Vou ficar feliz. Provavelmente dos jogos que tiveram essa pausa,
Eu lembro que o primeiro que. Eu acho que foi o primeiro Um que teve chuva, né? Um só teve chuva dos 40 não, que pararam. teve mais. Teve mais que tiveram chuva. Mas chuva forte, assim, eu acho que teve uns 3. Foi o quê? 5, 6 pausas, né? Acho que os 3 teve chuva, mas um dali teve uma chuva muito forte. O Salzburg e o Pachuca, né? Eu acho que teve uma chuva forte, mas o primeiro que foi o. Cara, eu tava assistindo esse jogo. O Ulsan e o Mamelodi Sundowns. Que eu falei um nome bem diferente disso outro dia. Cara, eu gosto do jeito que tu vive tua vida, cara. Eu Cara, gosto, sem brincadeira, sem brincadeira. sinceramente. Tu pega. Um dia é Mamelodi Sundowns, o outro dia é. Não, tu imagina, o cara tá em Caralho, casa, o que que eu vou fazer agora? Não, peraí, eu vou ver uma Calma Melody. que piora. Porque no estádio, esse jogo foi em Orlando, eu acho que deu 1.000 e poucas pessoas. Assim, nem na ressacada dá esse público, pra ter ideia. E... A ressacada dando mais gente, né? pra te ver como é que tá as coisas. E assim, os jogadores entraram em campo, perfilaram, o juiz falou: corre pra arquibancada, Volta. raça, porque vai dar problema. Mas assim, eu acho que, só falando disso, né, depois eu vou dar minha opinião, mas o protocolo, perfeito, né, eles têm uma tecnologia, eles desenvolveram esse protocolo, não tenho que falar disso, é a parte da prevenção muito importante, que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil. A questão a sensação que dá é que eles não pararam pra pensar, e se der essa merda aqui, o que a gente faz? A sensação foi essa, assim, que eles não passaram pra pensar que poderia dar esse problema durante os jogos, e assim, esse jogo Tu diz que eu a citei, FIFA. Tu diz a FIFA em si. exato, a FIFA. Uhum. Porque os Estados Unidos não tem nada, os Estados Unidos, ó, tá aqui dentro da minha casa, ela é essa. Traz aqui na minha casa o gramado de dimensões menores. Não, mas agora fizeram segue. direito, né? Agora fizeram direito, É que não é a várzea da Comebol, né? E a FIFA, o careca lá, o velho da FIFA lá é um pouco mais... O velho da FIFA. Um pouco mais de direito. Mas... A impressão que dá é isso. Eu acho que dos estádios... Eu acho que pra Copa do Mundo, mais estádios serão fechados, né? Além de ter jogos no Canadá e no México, então... Além de ser... São mais jogos, mas tem mais lugares espalhados. Acho que tem, né, uma parte do país que era mais questão geográfica ali, que tinha mais chances de ter esse tipo de chuva, mas enfim, parece que não pensaram nesse problema. Agora tu imagina um estádio como tem ali, eu acho que para 70, 80 mil pessoas, tendo que realocar toda essa gente durante Nos uma bares. partida. Nos bares Pois do estádio. Gustavo Timboni, o Camisa 10 resolveu na final e o nosso Camisa 10 agora vai dar a sua opinião sobre a Copa do Mundo de Clubes. Sinceramente, pra mim a Copa do Mundo de Clubes foi uma grata surpresa, tá? Eu tava achando que ia ser um espanco pela diferença, entre aspas, que existe, ou que a gente achava que era tão absurdo assim, um abismo tão absurdo entre Europa e Brasil, principalmente. A gente viu o brasileiro ganhando de europeu, a gente viu o brasileiro empatando com o europeu, a gente viu o brasileiro dominando o europeu, a gente viu também alguns... Assim, é isso aí! A gente viu de tudo um pouco, vamos colocar assim. Claro que, no caso, a gente viu a vitória do Chelsea contra o Fluminense, que foi uma vitória em que o Chelsea dominou o Fluminense, mas ao mesmo tempo não espancou o Fluminense. E também a gente viu a vitória, por exemplo, do Fluminense sobre a Inter de Milão, que foi uma vitória muito bem trabalhada pelo Fluminense, também não foi um espanco, mas foi uma vitória bem trabalhada. A gente viu, claro, daí a gente tem os casos tipo do Auckland City tomando um espanco, a gente teve aquelas... O que a gente sempre tem em Mundial, né? Que é um europeu dominando um time menor, mas... O Auckland que empatou com o Boca, né? Exatamente. Coloca pra A gente teve algumas gratas surpresas e a gente teve uma valorização geral do futebol como um todo, assim, vamos colocar. Porque a gente teve também o Al Hilal empatando com o Real Madrid, e daí o Fluminense foi lá e ganhou do Al Hilal. Então... Mas assim, Tibone, desculpa te cortar, mas Não, por favor. o Al Hilal não é surpresa, né?
Não, não é surpresa. Até o pessoal chama de o europeu fora da Europa, né? Mas ainda assim, né? Por ter jogadores mais Por velhos ou questão de jogadores de tradição e menor. de composição de elenco, mais do que do time titulado em Sim, si, sim, né? sim, sim. Exatamente. Até principalmente pela camisa, né? Porque, querendo ou não, o futebol a gente tem essa mística que camisa pesa. Então, tipo, por exemplo, na final do campeonato, com todo respeito ao time do Chelsea, que é um time forte, mas na minha opinião, o time do PSG era pra ser, tipo, o favorito, era pra ter ganho, mas assim, o Chelsea tem mais tradição, o Chelsea é um time maior do que o PSG é o PSG, né? Aquele time de Paris que foi comprado, então não era pra Assim como o ser. Chelsea, né? Sim, Só assim que de como o Chelsea, mas Londres. o Chelsea tem uma. Porra, o Chelsea é o time inglês da cidade É, foi lá de comprado 10 anos Londres antes, que né? Então deu. O resultado foi teve um. mais tempo. Isso, já tinha uma torcida bem forte e tudo mais. O PSG, ele meio que surgiu do Paris lá, uma compra. Foi. Basicamente, o Qatar só injetou dinheiro e foi injetando, 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 e é isso. E não tem aquele carisma. Até o Chelsea é um time bem mais, na minha opinião, bem mais carismático e que, pô, é um time histórico, vamos colocar assim, um time tradicional do futebol. Então, na minha opinião, a camisa pesou, Palmer deu um show, o João Pedro apareceu ali, apareceu pro mundo, né? Que ele foi comprado no meio do campeonato, até tem bastante crítica quanto a isso. O Absurdo, campeonato permitiu absurdo. ele ser o jogador entrar no meio do campeonato e decidir, basicamente, porque ele que eliminou esse time, o Fluminense, e ele fez gol, deu assistência na final também, eu acho, se eu não me engano, por um dos gols do Palmer. Mas merecidíssimo o título pro Chelsea, que foi uma grande, na minha opinião, foi uma grande reviravolta, né? Depois de ter perdido pro Flamengo, ter sido dominado pelo Flamengo, que ali foi loucura. Mas eu, como um todo, gostei muito do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes. E uma grata surpresa. Assim, eu acho que esse campeonato prova pra gente que o que é o futebol. O futebol tem paixões do mundo todo, né? A gente viu. A gente tá acostumado com essa cultura europeia, né? Não, tudo na Europa é melhor e tal. Tem muitas coisas realmente que são melhores. Mas assim, a gente viu show de torcidas sul-americanas. Cara, eu. A Não sei se torcida, sabe. Pode a falar. torcida do Urawa Ural Reds Reds, exatamente. foi. Nossa senhora. A torcida também mandar um abraço pro Auckland City Brasil, que deve ter. Que eu estou fundando nesse momento, inclusive. Mas os times argentinos, né? Cara, aquele jogo do o Boca e Benfica foi absurdo. Aham. Um clima de América do Sul, um clima de Libertadores. Né? Libertadores ali. Aquele fundo do estádio que só vê na Argentina, né? Nos outros, na Uruguai, tudo bem, pode ter alguma coisa, mas, cara, aquele fundo parece que tá programado na TV para ter um fundo, um som no fundo da torcida cantando sempre. Espetacular, a torcida do River também. Né? Todos os brasileiros foram impressionantes, né? Assim, vocês sabem, eu torço pro Havaí, tem um histórico, vamos dizer assim, malvadão, né? Quando era pequeno. Que, curiosamente, no ano que esse time foi campeão brasileiro, foi o ano que eu parei de torcer, pra ver como é que o problema sou eu. Mas assim, cara, eu tava torcendo pra todos os times brasileiros, tá? De todos eu simpatizo mais com o Palmeiras, mas assim, o time europeu que eu curto mais é o Porto, por razões óbvias, né? O forma do Porto é maravilhoso e igual ao do Havaí. Mas, cara, Palmeiras e Porto eu tava torcendo muito pro Palmeiras, assim. Torcendo mesmo, assim, de verdade, né? Eu acho que não é questão de ser misto, mas, pô, a gente tá torcendo pro Brasil. Eu acho que o Palmeiras chegar nas quartas, o Fluminense chegar na semifinal, não vai mudar em nada a vida do Havaí. Então, pra mim, assim, não tem diferença, muito pelo contrário. Pode abrir novas portas pro futebol brasileiro, como acho que vai abrir. É diferente se fosse um Criciúma lá, que aí sim, o Criciúma mudaria, influenciaria muito o Havaí por estar no estado e ter uma concentração, quem sabe, de patrocínios, né? Enfim, de torcida na região, que é diferente do caso do Fluminense. Lógico que se tu parar
pra ver que o crescimento de torcida do Flamengo, né, não sei se crescimento, mas enfim, entre percepção nossa, assim, né, que, pô, parece ter mais torcedores de time de fora do que tinha antes. Mas isso a gente nem deixa mais em segundo plano. Jogo do Fluminense, aquele Nense sempre no fundo também, né, a torcida do Botafogo também, né, cara, o Botafogo é um time único, né, é um time muito diferente, assim, tem muitos times grandes no Brasil, mas, sinceramente, o Cruzeiro, a Galo, o Botafogo é muito diferente de todos eles, e a torcida tem uma coisa diferente, o time tem uma coisa diferente, e aquela vitória contra o Paris Saint-Germain parece que só o Botafogo poderia fazer, né, assim, eu lembro de o jogo foi de noite, eu tava torcendo, e na hora que saiu o gol, eu saí pulando em casa, assim, comemorando. Eu tava pulando toda a bola junto com o John pra tirar, se bem que o John não fez nenhuma grande defesa. Enfim, mostrou o que é o futebol. Mostrou o time do Fluminense, que no papel é um time que pra mim tinha 4 craques, vamos dizer assim, pra mim. Thiago Silva, o Arias, o Cano e o Fábio, pra mim são craques. Fábio, 44 anos, né? Tem que deixar claro que tu não pode falar do Fábio sem falar 44, a idade dele depois, né? Mas com um banco muito fraco, vamos ser sinceros. O banco do Fluminense, a grande maioria, se tu fala que o cara tava jogando no Avaí, tu acredita. Assim, o Everaldo tá jogando no Avaí. Beleza, o Guga, né? Quem que é o outro? Baia. Paulo Baia, perfeito. Paulo Baia, cara. O Paulo Baia, porra. O Thiago Santos. Enfim, e chegou longe, méritos também do Renato Gaúcho, né, eu acho que tudo começou lá em 2007, né, essa campanha, essa história bonita entre Renato Gaúcho 2007, e Fluminense, mas mostrando o que é o futebol, cara, mostrando que um time semi-amador pode bater de frente com os maiores times do mundo, e eu não acho que teve facilitação ali pelo lado do Boca, porque é muito vergonhoso, né, para um time profissional perder para um amador, semi-amador, sendo um time muito grande do mundo, né, jogando com um time semi-amador, maior campeonato, quem sabe que os times disputaram na sua história. E muito se falou, assim, eu acho que poucas coisas têm a se ajustar, talvez aumentar até o número de times, pode ser uma opção. A distribuição de vagas para mim é isso. Muita gente, não pode ter um time da Oceania. Cara, é Copa do Mundo. Antes, pra mim, ter mais um time da Oceania representando a cultura daquele local é uma vaga só, né? O Barcelona tá fora. Cara, é problema do Barcelona. É problema do Salzburg tá lá e o Barcelona não. Eu até acho que na questão da Oceania tá certo, tem que ter mesmo, e a única forma de melhorar o futebol lá é começar a incluir eles aos pouquinhos assim, né? O que eu acho que tem que mudar é essa questão. É ter um Salzburg, é ter um Porto, talvez, apesar de ser um time sim. de médio para grande, é ter um Porto e não ter um Barcelona e um Liverpool, porque já tem times do mesmo país. Acho que isso aí é que deveria ser mudado. Mas é óbvio, se o Barcelona ou o Liverpool tivesse vencido a Champions, eles estariam lá. Eles não estão porque não ganharam. Agora, na questão do ranking... dos próprios clubes, né? Isso. Agora, tinha 4 brasileiros. Claro, porque os 4 venceram a Libertadores. Então, eles conquistaram a vaga. Mas eu acho que aí, nessa questão do Barcelona, do Liverpool, acho que teriam que rever essa questão de número de vaga por país. É mérito dos caras estar lá. É mérito deles. Eles estão à frente do ranking. É eles, independente se já tem 2, 3, 4 no mesmo país. Até porque tem muito assim, não, ranking histórico e tal. Pô, sinceramente, hoje, é melhor tu pegar o Flamengo ou o Independiente? Ou o Estudiantes de La Plata? Com todo respeito, um Independiente. Com todo respeito. Então, assim, até que ponto partir, não, tem que ser a parte histórica, enfim. A questão ali dos clubes de mesma origem, né, que eu acho que era o León, que deu a vaga ao LFC também. Uhum. A questão do time da casa é muito estranho, né, a forma como foi escolhido, mas que não foi o campeão da MLS, né, foi o campeão da Liga regular. Se não tivesse um jogador específico lá, não seria ele. É bem fato isso. Todo mundo queria ver o Stari jogando, né?
Isso. O Jordi Alba, certo? Não, pô, É. pra gente ter uma ideia, assim, aquele jogo o primeiro jogo foi Inter de Miami e Al Ahly, foi um jogão, assim. Pô, foi um jogo muito legal. E É, eu acho que também... o próprio Inter Miami eu acho que performou muito bem. Eu Sim, acho que sim, sim, superou sim. muito as minhas expectativas. Então, apesar de ter se classificado do jeito que se classificou. Mas ganhou do Porto, né? O Porto Não, também não, permitiu, digo né? pra competição. Ah, sim, sim, perfeito, perfeito, perfeito. Teve grandes decepções. Acredito que o Porto, talvez a principal decepção, né? Junto com o River. Acho que a gente pode. Não tão quanto o Porto, né? Acho que o Porto, pra mim, é o pior. Borussia? Borussia passou de fase? Não, né? Passou em segundo. Passou? Aham. E Segundo. fez um jogão também. Não foi É, que com o tomou um Real? pau do Fluminense. Pô, foi com o Real Madrid. Tomou um pau do Fluminense, vamos deixar ser sincero. Pô, muito legal. Acho que essa questão. Eu não sei se eles vão manter a lógica de sempre ser no país sede da Copa do Mundo. Não sei Não, se. parece que tá cotado para ser no Catar a próxima, né? Pá, aí é legal. Vai ser isso aí, né? Vai ser nesse círculo aí, né? Estados Unidos, Se. Catar, Arábia Saudita, É, vai vir não vai fugir disso. Um exato. Japão, de vez em quando, É. não vai ser muito disso. A gente até. Não sei quem falou que dá. Não sei qual de vocês dois que falaram da. Investir no futebol da Oceania, por exemplo, mas lá os times profissionais da Nova Zelândia não jogam na Nova Zelândia, né? Eles fizeram um caminho australianos, vamos dizer assim, jogam na Austrália e a Austrália joga pela Ásia, né? Então, assim, o Wellington Phoenix e o Auckland FC, eu acho que é o Auckland FC, não é o Auckland City, jogam na liga, inclusive o Auckland foi líder da fase regular do campeonato australiano também. O campeonato australiano tem o mata-mata, enfim. Então mostra que eles têm um time profissional, né? Tem bons nomes da seleção Kiwi, mas eles não jogam no seu país devido à questão financeira, enfim. É isso, senhores. Falamos sobre o Campeonato Mundial. Última coisa que eu queria falar: absurdo poder escrever jogador durante o campeonato. Não é um campeonato de longo, né, ao longo de vários meses que tu precisa repor jogadores, uma possível venda e tal. Aquilo ali foi um absurdo. Nada contra o João Pedro, muito bom que foi um jogador brasileiro, mas é um absurdo. E absurdo que não era uma regra que todos os clubes poderiam, né? O que torna mais absurdo ainda. E que nitidamente favoreceu os europeus, né? Isso, o mais. E não que o Chelsea fosse precisar de um João Pedro, né? Óbvio que o cara destruiu. Não foi isso que levou o Chelsea mudou o patamar, mas é inadmissível. Não tem Não, como. e o melhor foi a inscrição do Al Hilal, né? Escreveram um jogador e jogou 20 É, minutos e o time foi eliminado. exatamente. Exatamente. Mas com É, certeza, uma regra que total favorecimento aos times europeus, e no caso do Al Hilal também, que a gente chama de europeu fora da Europa, porque são os times que mais têm dinheiro para fazer essas super substituições rápidas e, tipo, acabar com o planejamento dos outros times, né? Que se planejaram e se organizaram para o campeonato e foram surpreendidos, vamos colocar assim. exatamente. A gente falou do o Al Hilal que, apesar de ter alguns nomes, né? Eu acho que me fugiu o nome do principal jogador do saudita, Al Dawsari, talvez? Eu acho que sim, Aldalsari. É. Amigo, a única pessoa que consegue ver é o cara que assiste uma Mamelodi e o Sankara. Não me pergunta essas coisas. O Mal, Lá. pode ser o Malcolm. Não, mas de jogador. Não, tô falando de Ah, jogador jogador da seleção da seleção. da Isso. Eu seleção acho que deve ser o saudita. Aldalsari. Al Dawsari, isso que ele joga no Al Hilal, tem muita questão que o time principal é muito forte, porém o banco deixa muito a desejar exatamente por ser composto por muitos jogadores sauditas, e o principal jogador, né, a seleção, uma seleção, quem sabe, de segundo, terceiro escalão no futebol mundial, né, não é vamos dizer assim, não sei se está no nível
Equador, será? Uma coisa assim. Talvez um pouco mais fraco, mas isso acaba dificultando muito. Falando em contratação de Inclusive, jogadores. rapidinho. Aham. Inclusive, a Arábia Saudita que venceu a Argentina na Copa. E destaque aqui, não podemos deixar de falar, eu acho que o grande goleiro da competição girou entre Bono do Al Hilal e o Fábio do Fluminense, né? Perfeito. Enfim, era só essa adição mesmo. Perfeito, não, perfeito. O Arias também fez um campeonato absurdo, né? Sim. O Arias fez um campeonato absurdo. Mas até a gente ia mudar de assunto, mas voltando, a gente tava falando de elenco, enfim. Pra mim, o Fluminense tinha um bom time, tinha um bom padrão de jogo. Mas um futebol legal de se ver, né? Geralmente, os times do Renato são assim, né? São times interessantes de ver. Eu, particularmente, não entendo muito ele, porque ele consegue, ao mesmo tempo de ser um treinador de quase brigar pelo rebaixamento com o Grêmio, time que ele domina totalmente, chega no outro ano e faz tem um desempenho desse. Eu acho ele bom treinador, não estranho ele ter essas oscilações, principalmente num lugar que favorece mais ele. Mas a gente Fluminense que pega... acabou de perder para o Palmeiras 2-1 em casa, tá? Então, Fluminense perdeu pro Cruzeiro os também. times do... O terceiro melhor time do mundo, acho que não venceu na volta. Não venceu, perdeu 3, né? Perdeu pro Não, Cruzeiro, pro Flamengo acho que sim. e pro Palmeiras. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Mas assim, é porque são muitos altos e baixos, né? Também tem os times do Renato representam bastante isso. Muita vontade, mas acaba que, tipo, tanto que antes do campeonato ninguém dava nada pelo Fluminense. Sim. Todo mundo falava que ele ia ser eliminado. Tudo bem, caiu num grupo forte, mas. Pô, chegou na semifinal do campeonato, né? Era considerado o pior dentre os 4 brasileiros, né? Isso com certeza. E era, né? E teoricamente era, exato. Mas assim, eu tenho uma sensação que o Renato. Eu vou criar uma teoria totalmente absurda aqui, mas. Não, por favor. O Renato, ele teria um desempenho. Era mais fácil o Renato levar o Fluminense à semifinal do que levar o Flamengo, assim. Parece que com esses times, o próprio Grêmio, que foi campeão da América com ele, tinha bons nomes, mas assim, era um time do Grêmio, pô, tinha um Jael de opção no ataque, o Cícero, que era bom jogador, mas era titular, o Lucas Barrios, sabe, o lateral era o Léo Moura, lateral esquerdo, não lembro quem era, se era o Reinaldo, não era o Reinaldo. Cortez, então assim, era um time que, esse time do Grêmio era um time que tinha o Michael, que no Grêmio jogou muito, o Luan Rei da América, tinha Jeromel Kahneman, talvez uma das maiores duplas de zaga desse século no futebol brasileiro. Mas também tinha Cortez e Léo Moura, entendeu? Então, assim, é muito, muito curioso e é muito a cara do Renato conseguir fechar o grupo nesse sentido. Então, muitos méritos para ele. Recebemos uma pergunta aqui. Eu vou botar outra pergunta depois. E essa pergunta a gente vai botar na caixinha para discutir no próximo episódio. Lembrando que a gente tem um tema aqui para os próximos programas, que é falar sobre o futebol nos anos 90 e anos 2000, hein? Conforme a gente conversou no último programa. Seguinte, rapaziada. Eu queria falar com vocês sobre a quantidade de jogadores estrangeiros que tem no futebol brasileiro. Até eu fiz uma planilha Excel. Cara, não salvou aqui. Ah, é brincadeira. Eu vou abrir aqui. Bom, em resumo, né? Nos últimos anos, o futebol brasileiro ele teve uma grande diferença para os demais países da América, né? Os times brasileiros têm um poder financeiro muito maior, dá pra gente ver. Acho que é muito possível de se ver isso na Copa Libertadores. E isso acaba trazendo os destaques do continente para o Brasil, né? A gente vê o Flamengo indo buscar, por exemplo, o De La Cruz no River, né? Um movimento que antigamente a gente não veria. O De La Cruz que não é muito bem falado em grupos de WhatsApp, mas essa última notícia foi de acabar, não é possível. Um exemplo, né? Pô, pega o time do Uruguai, que é um time bom, não é candidato a título da Copa do Mundo, mas é um time que tem o Arrascaeta, tem o De La Cruz, o Varela na lateral, tem o Saúl agora.
Saul. Não, o Saúl é espanhol, É. mas estrangeiro. Vamos levar em Não, consideração tô isso. falando que a seleção uruguaia tem muitos jogadores no futebol brasileiro. Ah, O Uruguai, Rocher. desculpa, perdão. Tu tá achando que tá falando do Flamengo, né? Mas o Rocher no gol, tem o Eu já ia falar do Rossi Christian. também, mas eu acho que ele é Tem argentino, o né? Christian. Não, o Rossi é argentino. Tem o Christian Oliveira, do Grêmio também. Piquerez. Piquerez, o Vinha também. Então, assim, vê praticamente boa base da seleção uruguaia joga no Brasil. Se a gente pegar, o craque da Colômbia jogado no Brasil até agora há pouco. O craque Ah, da. eu ia falar Não sei isso. se é o craque, mas o principal nome da seleção do Equador joga no Brasil. O capitão da seleção paraguaia joga no Brasil. Então, assim, do Chile. O Chile tá mal pra caramba, né? Então, assim, mas tem Até que empolgar. a gente tava falando da Colômbia, eu não sei se tu tava comentando do Arias, Uhum. que também tinha o Richard Rios, né? Que acabou de Uhum. sair. Então, o poderio sul-americano no Brasil é muito forte. Então, eu queria ouvir de vocês, assim. Vou começar pelo Ninety. O que tu tá achando desse movimento de. Enquanto eu vou pegar meu outro computador, tá? Porque eu fiz uma planilha Excel pra gente conversar aqui. O que tu tá achando desse movimento de ter muitas vezes ter essa invasão de estrangeiros no futebol brasileiro? Tem alguns clubes, como já é tradição, por exemplo, o Grêmio e o Inter, que até tem um limite maior do que o que pode se atuar durante a mesma partida, né, em campeonatos brasileiros. Não sei dizer se na Copa do Brasil e nos estaduais essa regra é a mesma, mas no Brasileirão tu só pode usar 9 jogadores, inscrever durante uma partida 9 jogadores estrangeiros, né? Naint, qual a tua visão inicial sobre essa invasão estrangeira no Brasil? Então, eu não sou aquele cara que seja contra jogador estrangeiro. Acho que é bom para o campeonato, é bom para o produto futebol brasileiro. Agora, o que não dá, e eu acho que a gente conversou no grupo por algumas outras coisas, é um time trazer um jogador caro de fora e devendo pagamento de jogadores internos, tipo o Corinthians, que traz um Memphis, e independente se o Memphis vai trazer marketing, vai trazer dinheiro, vai trazer, enquanto não paga um Cuiabá. Então, aí acho que antes da gente entrar nessa vinda desfreada de jogadores estrangeiros, acho que precisa de um pouco mais de organização dos clubes, né? Os clubes precisam se profissionalizar na sua parte de diretiva para evitar que essas coisas aconteçam. Os clubes É, têm que virar SAF, Nanit? Não necessariamente, mas acho que no futuro não vai ter muita escapatória, não. Acho que, por mais que alguns achem que está sendo feito à força, está sendo feito dívida para virar SAF, acho que não é isso, mas acho que no futuro não vai ter muita escapatória, não. Mas qual que é o teu olhar sobre a SAF nos times, assim? Tu acha nesse Os momento outros eu seria a acho, favor? os outros eu acho bom, para o Havaí não. Ah, tá. Certo. Gustavo, tu queria comentar alguma coisa? não, só ia falar que eu concordo 100% com o Ninety. Tanto a gente tem clubes gastando muito, muito, muito dinheiro, principalmente em jogadores estrangeiros que acabam recebendo valores em dólar, muitas vezes em euro, e prejudica as dívidas que sobem cada vez mais dos times, né? Até agora a gente teve outras notícias agora desfocando um pouco de estrangeiros, do Galo que contratou um jogador enquanto não pagava todos os outros. Então, tipo, a gente tem muito essa questão intrínseca nos nossos clubes de que a dívida pode crescer, pode crescer, pode crescer, mas eu tenho que contratar jogadores. E daí vai lá, vai atrás de estrelas estrangeiras e acaba que o clube fica cada vez mais prejudicado. Pois é, teve até uma fala esses dias acho que foi do Diniz sobre contratar jogadores, enfim. Cara, eu consegui ter a proeza de perder o que eu tinha feito. Eu vou tentar fazer o backup aqui, mas que legal. Eu fiz um Excel e eu consegui perder. Mas querem que contrate, mas tem que contratar jogador bom, né? Enfim.
Cara, O Avaí é fera nisso. exato. Então, eu tenho uma teoria, né? E aqui é o espaço pra gente falar as teorias da nossa cabeça. Coloca o Que. alumínio. Coloca o alumínio na cabeça aí. Não peguei a referência. Então segue. Então tá. O. É que normalmente o pessoal de teoria de conspiração usa chapéu de alumínio na cabeça, isso, cara. Obrigado, Timbone. Que para jogadores da Conmebol, e eu ampliaria para jogadores da CONCACAF também, não deveria contar no limite de estrangeiros no Brasileirão. Similar ao que é feito, só que lógico. Não sei como é essa questão de legislação trabalhista, né? Porque lá na Europa é feito dessa forma, né? Países da. Belíssima foto, Nanit. Na Europa, né, pela lei Bosman, o belga lá em 95, que teve essa mudança, né? E muitos falam que a partir dali que começou a ter essa diferença entre futebol sul-americano de clubes e europeu, né? O Bosman que além dessa mudança na questão dos estrangeiros nos clubes da União Europeia, né? Que antigamente tinha um limite de 3 jogadores estrangeiros por time. Se eu não estou enganado, era por elenco. Aí agora os países da União Europeia não contavam como estrangeiros, além de jogadores que têm passaportes de outros países. Então muitas vezes um jogador brasileiro tem passaporte europeu, então ele também já conta como da sua região e não conta mais como estrangeiro em seu elenco. Eu acho que isso talvez ajudaria. Não sei se ajudaria muito, mas aí vai a discussão também de que muito se fala de matar a base, né? Vamos dizer assim, não, vai buscar um estrangeiro, não vai dar chance pra base. Eu acho que não. Eu acho que vai fortalecer nosso campeonato. A gente tendo mais recursos, investe mais na base, segura mais jogadores. Né? A gente tá vendo o Estevão, que até teve um pouco de tempo de profissional saindo cedo, o Hendrick saindo muito cedo, o Vini Júnior saindo cedo, né? Quem sabe a maior estrela da geração que foi o Neymar, que ainda ficou um pouco mais tempo. Quem sabe a gente consiga ter investimento para manter esses jogadores, né? A questão que a gente falou do Memphis, 100% de acordo, né? Que esse tipo de contratação beira o absurdo, mas pelo que eu lembro, tá? Né, o Corinthians e o Flamengo, ainda bem que eles são Corinthians e o Flamengo, porque eles têm muito potencial. Se eles não fossem desorganizados, eu acho que talvez não teria muita disputa no futebol brasileiro. Que era uma questão de cota de patrocínio, que um patrocínio estava destinando esse dinheiro para poder bancar o Memphis. Agora, por que legalmente esse dinheiro vai direto, né, vai para pagar o Memphis e não vai para pagar dívidas com Cuiabá, por exemplo? Aí eu não sei dizer. Mas esse ano, né, pra lembrar de cabeça, assim, no futebol brasileiro, a gente tem o Brett White, dinamarquista, no Grêmio. Temos o Amuzu, que é belga, também tá no Grêmio. O Bolazier, que é congolês, né, que tá no Cruzeiro. Além desses jogadores sul-americanos, o Vila Sante, que tá no Grêmio também, que é um jogador que é destaque também da seleção paraguaia. Além de todos aqueles que a gente já citou, o Garro, enfim. Mas eu quero saber de vocês, dos últimos anos, qual foi a contratação estrangeiro que o futebol brasileiro fez que vocês ficaram em choque? Luiz Soares. Simples, seco e sem muita explicação. Grande contratação. Jogou muito. O Luiz Soares jogou muito. Eu acho, tá? Eu vou falar uma que eu não esperava. Não é tanto dos últimos anos, mas que eu não esperava. Aconteceu, não deu tanto retorno. Eu vou falar uma que me surpreendeu mesmo. O Paulo Juan Guerreiro Fran. Navaí. O Juan Fran ter ido pro São Paulo. Eu achei muita loucura. Concordo. Porque eu não esperava. Não produziu tanto quanto eu achei que daria frutos. E agora o Saul indo pro Flamengo, porque eu acho o Saul um grande jogador e acho que ele vai dar muito certo no Flamengo. E tem potencial para até, quem sabe, voltar para a Europa num time maior se performar bem Ele pelo tem Flamengo. 30 anos?
Eu acho que é por Acho aí. que sim, acho que 30. Até que é novo, assim, né? Se a gente parar pra ver. Pra quem não sabe, o Timboni é torcedor do Atlético, né? E conhece bem essa dupla Felipe Luiz e Saul e Juan Fran também. Mas tu acha que até que ponto o fato de ter o Felipe Luiz como treinador ajudou na vinda do Saul? Então, eu acho que até certo ponto, porque tipo, o futebol brasileiro não é tão bem visto, principalmente na Europa. Então acaba que é muito raro um jogador europeu vir pra cá. Eu acho que até talvez a vinda do Memphis Depay tenha influenciado um pouco também. Então, quem sabe esse movimento da vinda do Depay, da vinda do Saul, atraia mais jogadores para vir para cá. Só que daí volta lá no problema lá de trás que eu estava falando. Eles recebem em dólar, em euro, então acaba complicando bastante. Mas quem sabe a gente não possa ter jogadores ingleses aqui, Com bônus jogadores para franceses, capacidade, então. né? É, Bônus exatamente. para passe. Não faz nem sentido, pô, contrata um jogador, eu quero que ele dê passe. Como assim vai ter bônus se ele der passe? Ué, é absurdo, mas eu vejo com bons olhos a vinda do Saul, principalmente porque o Flamengo é até dos grandes ali, ele até tem uma saúde financeira um pouco melhor, vamos colocar assim. Eu acho assim que trazer jogadores dentro da nossa realidade é uma coisa, assim, sabe? Não pode assim, trazer a peso de ouro absurdo, né? A gente falou do Soares, eu acho que em termos de nome sim, né? Mas eu tenho uma questão que eu não coloco nenhum jogador sul-americano nessa conta de absurdo estar jogando no Brasil, sabe? Porque, cara, o Soares, ele tava jogando Nacional pouco tempo antes, né? E, cara, lógico que ele foi revelado pelo Nacional, mas, pô, o cara jogar no Nacional e jogar no Grêmio, pra mim, O Nacional é assim, praticamente. O Uruguai é praticamente uma parte do Rio Grande do Sul, né? Então. não, assim, né? Lógico que lá no Uruguai o Nacional e o Peñarol é muita diferença pros outros. Nacional e Peñarol, grandes times do mundo também, né? Mas. E também o Soares, eu acho que ele não teria essa recepção que ele teve em nenhum lugar no mundo se não fosse no Grêmio, tirando no Nacional. De ser um time de tamanho, um time de torcida, um time com poderio financeiro, um time próximo com a cultura, né? A cultura gaúcha é muito forte, né? Que é tanto ali no Rio Grande do Sul, no Uruguai, para a Argentina, enfim, e que a cor ajuda também, né? Porque a cor do Grêmio é a cor do Uruguai, então assim, ajudou muito. Então acho que eu não colocaria nessa conta. Eu acho que ter um Brait White no Grêmio, ter o próprio Amuzu, que a gente fala, o Saul, né, o Memphis, então acho que assim, essas contratações são mais diferentes pra mim. Tem o Cedric tá no São Paulo também, né? Entrar o Uhum. português. Então assim, pô, o Vasco foi atrás de um português, um angolano, né? Eu acho que esse tipo de contratação pra mim é mais surpreendente, que eu acho que mostra outra cara. Até uma contratação que me surpreendeu bastante foi o Bolasie aí pro Criciúma ano passado. Perfeito. Totalmente fora da casinha, não esperava. Pô, eu tava lembrando do nome, eu vou pesquisar aqui. Enquanto eu pesquiso, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Ô, Timboni, nos últimos 5 anos, qual estrangeiro tu lembra que tá jogando no Figueirense? Pô, aí me pegou, porque eu não faço ideia. Lembrava de alguns estrangeiros há uns tempos atrás, mas recentemente. E antes, Mal assim, tu sei a lembra quem? escalação O nacional. Breitner, o Cereceda, O Tyson, Cereceda, principalmente. o Pitone. E o Pô, qualquer Cereceda, acho outro que inclusive era paraguaio que seleção, tinha. né? Então, Tinha o Pitone e tinha mais um paraguaio, né? tinha, mas eu não lembro do nome dele. Cara, tem um dinamarquês no Amazonas, cara. Que loucura. É,
O nosso futebol se expandindo cada vez mais pra Pô, além receber disso, mais. o Amazonas tinha contratado um cara, um francês, Yaya Sanogo, né? Pô, isso que eu acho legal. Isso que eu acho diferente, assim, né? Não, lógico que, pô, O cara que era base do Arsenal no FIFA É, 12, que o cara exato, jogava. exato. Tipo, é que eu acho legal que, assim, pô, eu acho que em outros momentos a gente não veria isso, sabe? Isso que eu me refiro. O que eu tava tentando lembrar era o Acapo, será? Que é do Guiné Equatorial que joga no Amazonas. Esse cara que eu tava lembrando, que eu tava tentando lembrar pra vocês. Pô, então, Timone, que eu tava falando de jogadores estrangeiros no Figueirense, que eu pesquisei nos últimos anos, teve o Eládio. Eládio? Putz, eu esqueci o nome do cara. Que Eu também não torcedor o Alan Guiar ia saber agora, né, aqui. O torcedor do Figueirense tá ouvindo e tá ficando, meu Deus, eu não lembro do fulano. Mas tinha 2 colombianos que vieram em 2020 pro Figueirense. E... Nanit, quais foram os gringos que passaram no Havaí recentemente que tu recorda? Só de atacante eu consigo te falar, acho que uns 5. Só da raiva que o cara conseguiu passar com eles. Gaston, o Copete, quem mais? O Gaston e o Brizuela. Copete são os jogadores com mais, os estrangeiros com mais Isso, gols na história da Havaí, né? os melhores. Né? O Brizuela, Beltrán, o melhor lateral, melhor lateral esquerdo uruguai que eu já vi jogar. O Colgo. Cara, eu tenho a sensação, tá? Eu vou contar pra vocês que uma vez eu estava num sushi na Lagoa da Conceição e eu acho que era o Colgo que estava fumando um cigarrinho assim próximo. Eu falei, cara, o bicho não corre porra nenhuma e tá aí fumando cigarro, cacete. Tá explicado o porquê, né? Isso explica muita coisa. O pulmão já acabou, já. Os colombianos do Figueirense, o Timone, era o Elácio Córdoba, lateral direito, e o Félix Micolta, que eu tinha pesquisado aqui, que jogava no Figueirense. E... O Micolta, porra, baita nome. Horrível. O Elácio, que inclusive ele continua no Brasil. Ano passado ele tava jogando no Galo Maringá, passagem pelo Ituano, enfim. Tinha um Bright, né? O Pitone, né? Que a gente citou anteriormente. E tinha mais um aqui. Pô, tinha um boliviano no Figueirense. Quem que é esse boliviano aqui? Marcelo Moreno. Gareca. Nem sei se chegou a jogar no Figueirense. Pô, não lembro mesmo. Calma, o Pitone eu lembro muito, assim. Pô, no Havaí, Nanit, tinha o Mosqueira, o... Franco, Richard Franco. O Franco eu acho bom jogador, tá? O Franco. Estrada. E o Patinho? Cara, gostava, tá? Vou te dizer. Jogou tu pouco aqui, mas eu gostava. Tu gostava do Patinho, cara. Não, mas eu não critico o Gaston. O Gaston ainda acho que foi dos melhorzinhos que as diretorias havaianas trouxeram. E o protagonista? Não, aí, olha, isso aí é a atual diretoria, não sei se na pessoa do Dr. Freeland... Tu falou primeiro, hein? Tu foi o primeiro jogador a falar que ele não era o primeiro jogador. Melhor que o Andrei. Que ele não era melhor que o Andrei. Que o Andrei, isso. Apesar de ser posições diferentes, eu falei, não vai ser melhor que o Andrei. Dito e feito. Mas, falando de estrangeiros que atuaram no Florianópolis, a gente aqui vai falar de atacante. E de atacante de Copa do Mundo. Guerreiro ou Louco Abreu? Já falei antes até. No que jogou aqui? Do que jogou aqui? Do que jogou aqui, eu prefiro o Gaston. Eu prefiro o Piton. Se for entre os dois, do que jogou aqui, o Louco Abreu fez mais. Agora, fez gol, na pelo história, menos, né? Na história, ainda acho que o Paulo... Pô, aqui é complicado. Em Copa do Mundo, porra, não se compara. O Louco Abreu tem muito mais história. Mas eu acho que, de geral, o Paulo Guerreiro foi um pouco melhor. Eu tinha uma teoria, que outro dia até eu fui quase crucificado no Twitter, que, assim, em termos de nome... Louco Abreu e Guerreiro, eu acho o Louco Abreu um pouco à frente ainda. Talvez pela irreverência dele, não tanto não que ele fosse ruim, mas tecnicamente talvez o Guerreiro acho que teve o auge melhor do que o... Mas será que tu não tá jogando com um olhar nosso daqui, tipo como é que eu vou explicar? De brasileiro, sim, vendo? Brasileiro, sim. Porque se bobear, pô, sinceramente, eu não sei em que clubes o Louco Abreu jogou na Europa. Na Europa jogou em alguns. Então, pô, se bobear, tira lá, quem é o Louco Abreu?
os caras vão conhecer só da Copa do Mundo. Ó, o Louco Já o Abreu, Guerreiro, né? além do Guerreiro já tem mais, Atlético, né? do Bangu, do Sol de América, ele jogou no River Plate bastante tempo e jogou somente no Real Sociedad, pouco tempo também. Na Europa só a Real Sociedad. Na Grécia, ele jogou mais no México e no futebol. Pois é. futebol Então uruguaio. se chegar lá, pô, a história Mas dele será que o é baseada em Guerreiro, Copa do ele Mundo. não é mais... será que ele é lembrado por ter jogado no Hamburgo e no Bayern? No Bayern, acho que no Bayern Cara, sim. acho que sim. É. No Bayern sim. Mas eu tava falando outro dia, né? Quando o Guerreiro veio jogar no Avaí, muito se falou assim, Guerreiro e Edmundo e tal. Cara, acho que tem 3 análises, assim. A passagem dos dois eu acho que não tem como se comparar, né? Eu acho que o Edmundo foi o jogador, o veterano no futebol catarinense que mais jogou. Acho que, assim, se a gente comparar, sei lá, com o Kleber Santana, acho que o Edmundo teve uma passagem... O Kleber Santana é ídolo do Avaí, mas a passagem do Edmundo tecnicamente foi melhor que a do Kleber Santana. Foi um cara que destruiu numa Série A. Não lembro de outro jogador que jogou tanto assim. No Figueirense o Louco Abreu não jogou mais que Edmundo, o Sávio não jogou mais que Edmundo, enfim. Foi absurdo. Se a gente parar pra lembrar que o Edmundo ele veio do Nova Iguaçu, tava praticamente pra se aposentar e veio pra um Figueirense fazer o que ele fez, né? O Guerreiro... o Edmundo jogou a Copa de 97, ele veio pro Figueirense em 2005, né? O Guerreiro veio 3 anos depois de uma Copa do Mundo também. Ele veio num momento um pouco melhor, depois de uma lesão, mas enfim. Mas eu tenho muita dúvida se, no geral, se o Guerreiro não é mais conhecido no futebol do mundo do que o Edmundo. Eu acho até que eu até achava que era o Louco Abreu. Não sei se tu me convenceu do contrário. Mas se o Guerreiro não é mais conhecido no futebol do mundo, a gente fala assim, cara, cita jogadores do América do Sul, o Guerreiro, Soares, né? Do que antes do que Edmundo. Não sei, assim, em termos de futebol nacional não tem comparação, né? Se fosse citar, acho que o Paulo Guerreiro seria lembrado antes do que o Edmundo. Mas do que jogou, eu acho que é uma briga boa. Edmundo e Paulo Guerreiro, eu acho que é uma briga boa. Não, acho que o Edmundo jogou mais. Acho que o Edmundo jogou mais, mas assim, é só... Eu sou clubista, tava falando então em termos de nome, vamos dizer assim, né? Tu trazer nome, o Edmundo jogou o quê? Na Fiorentina? E no Japão, acho mais. Mas Edmundo é futebol brasileiro, né? É Vasco, é Palmeiras ali que ele jogou. Acho que foram os auges dele. Muito se fala de... Acho que foi 96, né? Que se fala que ele foi o melhor jogador do mundo. Então, acho que Edmundo é mais do que ele jogou no Brasil mesmo. O que me estranha é que ele jogou uma Copa só, né? O Brasil acho que tem muitos craques. Um tema aqui, ó. Craques que não jogaram na seleção. Ou que jogaram um pouco craques subestimados com a amarelinha. Um pouco pelo pavio curto dele, talvez. Um pouco pelo... Sei. Acho que um pouco deve ser. Se parar pra ver que o Romário jogou 2 Copas, que o Ronaldinho jogou 2 Copas... mas o Romário acho que é uma prateleira acima, né? Sim, mas que perto, eu digo, perto da finalidade, né? Subestimado, né? Não, mas que eu digo assim, jogaram... Cara, o Romário jogou 2 Copas. O Ronaldinho era pra ter jogado 3, disse que poderia ser mais. Foi boicotado. Não, entendi. Achei que a gente tava comparando com relação ao Edmundo. Não, o Romário poderia ser mais. Mas que eu digo assim, se a gente, mas o cara jogou uma Copa. Daí o cara, mas aí tu vai ver esses 2 nomes. Aí o Adriano jogou uma Copa. O Romário, por mais que a gente tenha sido campeão de 2002, era muito 98 a cara dele também teve uma questão, né? 98. Isso, também. Isso é muito curioso, né? Que daí a gente vai ver, não... Muito se fala, o bicho tal jogador foi campeão do mundo. Daí tu olha assim, mas quem jogou mais? O Juan ou o Anderson Polga? O Marcelo ou o Júnior? O Júnior lateral, não o do Flamengo, aquele outro, entendeu? Enfim. Eu sou muito defensor desse negócio de tipo, o jogador jogou mais versus o jogador ganhou muitos títulos. Não. Tem muito título que o jogador não joga nada e ganha o título. O Douglas no Barcelona, hein? Eu vou falar baixinho aqui, tá? Vou falar baixinho, ninguém vai me ouvir. O Alisson é mais goleiro que o Martínez. Olha só, lembrando aqui de jogadores estrangeiros do Figueirense, acho que 2012, quem sabe, o ano do Louco Abreu, né? Foi a temporada que teve mais estrangeiros aqui. Teve 5 estrangeiros no Figueirense.
além do Louco Abreu, teve o Niel, Franco Niel, o Pitone, que a gente já falou aqui também. O cara que eu estava querendo lembrar era o Saldiva, lateral paraguaio. O Canuto, o zagueiro, né? Abraço pro Canuto. O Muito Carreirinha ruim. passou por ele, né, de longe. Mas é curioso que Até a gente... hoje. Até hoje ele tá procurando carreirinha. Uma informação totalmente aleatória. A gente não tem tanto goleiro estrangeiro aqui, né? Gatito Gatito? Fernandes, Gatito. Pô, muito bom. que jogou muita bola aqui, inclusive. Verdade. Mas não é muito comum, né? A gente Não, vê mais pior que não. atacante, né? Do que goleiro, assim. Não tô no tipo, lógico, se tu for parar os maiores goleiros da história do Avaí, é o grande... Me ajuda, Nanit. O Fossa, né? O grande Fossati, muito obrigado. Mas enfim, estamos divagando já, mas cara, é um assunto que tu não para, né? Tu vai indo, vai encontrando um caminhozinho assim, pra gente que, né, o Timbone, é tipo água que vai buscando um lugar pra infiltrar, né? A água Exatamente. ali é uma besteira, então a gente vai indo, vai divagando, mas é um assunto que... Mas pra finalizar, tô falando de goleiro estrangeiro. Tu confiaria na diretoria do Avaí pra trazer um goleiro estrangeiro? Sabendo de todo o histórico de laterais, volantes, atacantes que trouxeram? Cara, Tu confiaria uma posição tão delicada para um estrangeiro no Avaí? eu não sei, o Avaí trouxe um jogador que... Um goleiro de muitos anos num dos maiores times do mundo, né? Que deve ter passaporte europeu, inclusive, né? Lembra dele? É? Qual deles? O Morata? Pô, também teve isso aí também, verdade. Mas o Morata ainda jogou um pouco, né, no Avaí. Mas um Sim. outro é um que tem... O Rubinho? Exatamente, que tem nome de piloto. O cara que fez um jogo no Avaí. Cara, eu acho que ele Só- deve ter a mesma quantidade de jogos no Avaí e na Juventus. Na Juventus ele ficou 80 anos. E ele só jogou o jogo mais importante do ano. Tá bom, É. é uma média boa. Cara, o Rubinho, ele... Mas assim, ó, sinceramente, eu acho que ele veio pro Avaí já mais velho e tal. Só que dava pra ver que ele tinha um pouco de... Tinha técnica, né? Tinha uma técnica. Assim, o Moreto também, mas ele era... O Moreto era mais frangueiro. Cara, mas eu não confiaria. Inclusive, a gente tem que voltar com o Café Havaiano pra gente falar das contratações, que o pessoal vai dizer que a gente ia passar pano, né? Mas pra mim não tem a menor diferença entre o selo do Dr. Freeland e do Juscelino, mas tudo certo. Fechando aqui a nossa fala sobre estrangeiros do Campeonato Brasileiro, nesse ano, por exemplo, tá? A gente tem Argentina, Uruguaio, tirando da América do Sul. Só pra fazer um parênteses, não tem nenhum boliviano aqui, eu achei bem engraçado. Nós temos italiano, e isso é muito curioso, né? Porque daí a gente vai ver Gustavo Mas o Timboni. italiano, quatro- além do Jorginho, Segundo o Transfer Market, temos 4 italianos jogando no futebol brasileiro. impossível. Pô, mas deixa eu ver que temporada que é esse aqui. 2024, tá? No ano passado. Ano passado teve 4 Eu ia falar o jogadores brasileiros. Lianco. Italiano. Tem o Piton, O Lianco, o provavelmente, Coronado. o Não, Jorginho. o Lianco é servo, né? Ah, então já errei também. Éder, João Pedro, Coronado e Piton. Pô, daí é sacanagem, né? Só brasileiro. Só brasileiro naturalizado. E agora o Jorginho. Mas é incrível, né? Porque a gente tinha há um tempo atrás também, no próprio São Paulo tinha o Tolói também, que é naturalizado italiano, se eu não me Mas o engano. Tolói foi depois, né? Pois é, pois é. Não, mas esses Mas aqui, é eles são... uma gama de jogadores brasileiros que são naturalizados italianos que é loucura. Aqui, É segundo quase tanto quanto que a gente tem a segunda naturalização ali de espanhóis também é bem alta, né? Que daí a gente tem o Rodrigo Moreno, tem o Diego Souza Diego Costa. e por aí vai. Diego Costa, isso. Por aí vai. Pô, eu tava lembrando também do Diego Costa, por isso que eu falei que eu tava lembrando desses momentos. Eu já perdi as contas, acho que tem 17, 18 nacionalidades no Campeonato Brasileiro, né? Mas é curioso, assim, porque daí tu vai ver... chamou bastante atenção a quantidade de portugueses, tem 8 portugueses no Campeonato Brasileiro. Tem alguns nomes como o Gonçalo Paciência, né? E isso eu acho que é uma contratação diferente. Sérgio Oliveira... André Silva. André Silva? É no São Paulo, não é?
Talvez só se ele for naturalizado, mas ele é brasileiro, né? Ainda temos o búlgaro no Campeonato Brasileiro? Aparentemente não. O famoso Cicinho do Bahia. Tem um diferente aqui, Cicinho do Bahia. Mas aqui a gente tem portugueses, tem o Nuno Moreira, por exemplo. O Sérgio Conceição, pra mim, é uma coisa... Eu acho o Sérgio Conceição um bom jogador, inclusive no esporte tá jogando bem. Enfim, temos O João problema Silva, é o resto do time, né? o João Silva aqui, tem o Nuno Moreira no Vasco. Então há esses tipos de contratações que eu acho mais diferente. Assim, não, né, como eu falei, não tem nenhum boliviano, mas italiano, temos 2. Piton e Jorginho. Legal. Esse aqui é segundo Transfer Market, tá? Angolano. O André Silva é brasileiro mesmo, tá? Tem o Lloyd Augusto e o Bastos. Guerra de God, tá? Gostei dele, tá? Pera aí, eu não tô te ouvindo. Só pelo meme aqui, ó. Tá me ouvindo? Aí temos... Pô, a gente tem um peruano só no Campeonato Brasileiro. Sabem quem é? Pode falar. Acho que Flamengo. Não sou nada pelo nome. Mas... Carrijo. Ah, o Corinthians. O Corinthians, Aí temos o Amuzu, é uma contratação que chama bastante atenção, tá no Grêmio. O Brett White também, enfim, tem vários. Tem 44 argentinos no Campeonato Brasileiro, cara. 27 uruguaios. Pô, tem mais que uma seleção aqui. Bem curioso. E no ano passado, eu tinha visto aqui, teve um ano aqui que tinha muitos países diferentes. No ano passado tinha 2 peruanos, o Trauco no Criciúma. Criciúma, além do Bolazier, tinha um Trauco. Tinha um zagueiro do Tobias Figueiredo, que é português. E tinha mais um outro gringo que tá no Juventude. Venezuelano, acho que tá no Juventude, né? Agora. Sim. Tinha, não sei se Venezuela, mas tinha sim um outro sul-americano. Wilker Angel. Então assim, pô, isso eu acho bem curioso. Tem um irlandês no São Paulo. O Lewis, ano passado, estava no São Paulo, né? O Max Domingues, o suíço. Deixa eu pegar um aqui diferenciado. Pô, quem que é o jogador da Malásia que jogou no Campeonato Brasileiro no ano passado? Vocês lembram? Não faço a menor ideia. O grande Machuca. Eu acho que ele é argentino ou uruguaio e ele foi naturalizado na Malásia. Tem o Joel Campbell, né? Tem vários bons nomes, o costarriquenho. Informação que na Série C nós temos um jogador búlgaro agora, tá? Informação. O Berbatov, 60 anos jogando lá. Algum outro alvo. Pô, Slimani no Coxa. Pra mim, isso que surpreende muito mais. Tinha um grego, Samaris no Coxa também. Payet no Vasco. Isso aí é bom, a gente não fala muito, né? Mas tem alguns casos, alguns casos assim, futebol grego. O futebol grego. Ai, meu Deus do céu. Que é tipo, sei lá, tem um ucraniano, né, em 2023, mas era o Júnior Moraes. Aí tu vai ver, tem 2 chineses, o Alain e o Aloysio. Enfim. Tudo isso se abriu com o Deco, o português chegando aqui. Foi aí que abriu o portal. Tu diz? Acho que sim. Acho que sim. Eu lembro que eu achava absurdo vir um português jogar no Brasil na época. E olha como é que tá hoje. O português Deco, assim como o português Pepe não ter se aposentado. Isso. É isso, fechamos então. Pô, tem uma pergunta, mas a gente deixa... Uma pergunta que eu criei, mas a gente deixa pra um próximo episódio, tá? Pra fazer pro senhor Alan. Senhor Alan, não, mas tem outra. Eu não sei quanto tempo que a gente tem de programa aqui, mas uma hora... Vou fazer essa pergunta. A pergunta da audiência, mandar um abraço aqui. Essa aqui eu vou deixar pra um outro momento, que é o Léo Berca, né, Timone? Isso, grande Leonardo Berca, o torcedor do Chelsea. Esse aqui a gente vai deixar pra outra semana, que a gente tem que ter o Alan Guiar aqui junto. Mas eu vou fazer literalmente daqui 2 meses e meio vai ser respondida essa pergunta no próximo episódio. Mas não esqueceremos, hein, Léo? Exatamente. Não esqueceremos. Não, tá anotado aqui, mandar um abraço, agradecer ele pela mensagem. A gente recebeu uma pergunta aqui, deixa eu ver, @Café Havaiano mandou aqui. Mandar um abraço pro Café Havaiano, inclusive, né? Tá vivo, olha só que curioso. Queremos você aqui. Queremos você aqui. Inclusive, tem um comentarista lá do Café Havaiano, é muito bom. Nossa, quase que eu falei o nome do... Quase, cara, tava na ponta da...
Quase que eu falei o nome do Jurandir. Qual foi o sonho mais louco que vocês já tiveram? E aí, Night? Uma boa pergunta, hein? Vai o Timano primeiro. Que minha memória é ruim. Cara, eu tive um sonho uma vez, mano. Posso ser Isso daqui é contato, né? loucura. Não, com certeza. Isso daqui é Porque tem um loucura. que- Eu tive um sonho uma vez que eu tava fazendo uma gincana, assim, com amigos que eu tinha na adolescência e tudo mais. E do nada quem tava participando dessa gincana era Cristiano Ronaldo e Messi. Então eu conheci o Messi, tava mó waka waka tocando de fundo, gincana, o Messi correndo do meu lado. Essas loucuras da vida. Mas esse eu acho que foi um dos mais loucos, assim, que, tipo, nada a ver com a vida que eu já tive. Logicamente. Pô, eu tava falando no copo e achei que era o microfone, mas tudo certo. Isso que é o copo de refri, tá? É refri zero. Tá bom, tá bom aí. Não, é sério, sério. É que essa hora começa a ver que tá na hora de finalizar o Exatamente, programa. mas Messi e se eu fosse jogador famoso, essa seria meu trio de ataque, tá? Certamente, seria. Messi de um lado, tu do outro, Toy armando. O Nine eu acho que ele joga mais de volante ali, né? O Alan Guiar goleiro. Se fosse, O que menos corre. O que menos se eu corre fosse fazer tu aí. um Luan All-Star, seria nesse Uma sentido. panela. Lembrasse de algum sonho louco ou Night? Eu posso falar do meu? Então não pode falar o teu, porque eu tenho um problema sério. A idade avançada ela traz isso. Eu sei que eu sonho, cara, mas eu nunca lembro o que eu sonhei. Tu lembra quando o Pedrinho tava indo pro mar, né? Não lembro. Ele e o irmão dele? Puta, agora tu me pegou porque eu não lembro, eu não entendi a piada. Não sei se tu entendeu a mesma piada, eu sei que fiz uma piada e fui burro, tu entendeu outra. Talvez os dois, mas depois a gente vê. Sim, é que isso já faz uns 500 anos, né? Daí é fogo. Atravessar o oceano pra ir pra um continente pras O Índias. Pedro Álvares Cabral, né? Exatamente, Famoso. agora eu não sei se o irmão dele tava na rola aí. Não, o meu Pedrinho era outro. Meu Pedrinho que foi pro mar era outro. Tá bom. Fala o teu sonho. Então, cara, o motivo de eu ter levantado essa pauta aqui foi o seguinte, eu tive um sonho esses dias. Tem várias etapas, tá? A primeira, eu estava nas Olimpíadas. É um sonho que é possível de ser realizado, correto? Correto. Né? Assistindo? Assistir. Não sei também se tu tem Não, mas eu algum estar na atletismo Olimpíada, que tu faça uma competição, né? Na Olimpíada é uma coisa que é acessível. Pô, eu acho que tem que pagar, mas é possível ir pegar, comprar ingresso e ir lá visitar o nosso querido Donald, né? O Pato, no caso. Essa Olimpíada era no Brasil. Pô, tu vê, já tivemos essa Olimpíada então no Brasil. tu ia visitar o Donald. Mais acessível ainda. Mas já tivemos a Olimpíada recente, então assim, pô, vai ser difícil ter outra aqui. Eu encontrei uma prima minha que estava participando da Olimpíada. Só que levando em consideração que ela é da seleção de hóquei, é possível ela estar na Olimpíada, correto? Perfeito. É difícil o Brasil chegar com o hóquei na Olimpíada, mas é bem provável. Vai saber, né? Se o Brasil estiver, ela estará. Aí é que começa a parte louca, porque eu estava na seleção de futebol com o terceiro goleiro, logicamente. Não sei porquê, mas eu era o terceiro goleiro. E no dia da partida, né? eu estava com desarranjo, inclusive. Se você não sabe o que é desarranjo, o problema é seu. Não pesquise no Google. Não pesquise no Google. Eu lembro disso, e pra mim a melhor parte do sonho é essa agora. Tava na cerimônia de abertura. Não sei onde que era, e tinha alguns influencers comandando a festa de abertura. Vocês não imaginam quem que era o influencer que estava comandando a festa de abertura, né? Um tigrudo. Aí é muito possível, né? O Parmontes. Cara, olha o sonho que eu tenho. Daí o cara acorda e o cara fica, meu Deus. Eu tava sonhando que eu tava na Olimpíada, aqui... Com o Parmontes, com desarranjo. Eu estava jogando, eu estava ali junto com os atletas, e tinha o Parmontes em cima do negócio pendurado. Eu ia cantando Eu Sou Muito Tigre no You Are The Champions, no ritmo do You Are The Champions.
Eu sou muito Vinícius e Tom, alguma coisa assim, né? Pra estar ali familiarizado com o mascote do campeonato. Mas é isso. Se você teve um sonho louco, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. 1h15 de programa, agradeço a todos. Se você puder deixar seu like, deixar sua impressão sobre o programa. Não, né, as nossas agendas nas próximas semanas estão um pouco complicadas. Quem sabe a gente provavelmente vai ter um mês para voltar a fazer o conteúdo. Mas a gente gosta bastante de ouvir vocês. Se você gosta dessa nossa forma de falar aleatória de futebol, a gente fica muito feliz que a gente sabe que tem pessoas com a frequência parecida com a nossa. Nanit, eu acho que essa sua foto é muito legal. Boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, valeu. Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo aí, pra ti, pro Timbone, pro Alan, que na próxima aí vai estar junto com a gente. E até a próxima. Que seja daqui a um mês, pelo menos, que não leve tanto tempo, né? É que assim, eu acho que o programa foi meio sem rumo, né? Então acho que quando o Alan ele vai voltar a guiar nosso programa. Timone, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente para falar de futebol e muita doideira. Boa noite aí, Luan. Night, um abraço pro Alan. Gostei do trocadilho. Que Que quando ele vai trocadilho? voltar, que quando voltar ele vai aguiar o nosso Foi sem programa. querer, desculpa. Então, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todo mundo que estiver ouvindo aí e que seja em menos de um mês, né, Night? Assim, no máximo um mês, porque senão vai ser muito tempo sem a gente se conversar aqui, É isso. focar e Que falar que groselha. fora daqui a gente não conversa, né? Aqui a gente se odeia. É só aqui Exatamente. mesmo. Aqui a gente é uma banda de rock. Muito obrigado, Se não for pessoal. ao vivo, não tem. Exatamente. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Deixe o seu like. E para deixar o trocadilho, eu vou deixar o último trocadilho. Suspense no ar. O nosso querido Ninety, ele seria muito bom em